Mas aí, cara, como é que você tá? Tô bem, cara, tô bem aí dentro dessa parada toda aí. Tenho pensado muito em muitas coisas e tem dias melhores do que os outros, assim. Mas o que que você tem feito no geral, assim? Muitas coisas e nada também ao mesmo tempo. Eu tô no meu processo mais ou menos na reta final do mestrado ali, né, na escrita da dissertação. Eu na verdade, fiquei meio com preguiça, não é, preguiça não é a palavra, né? Dei uma diminuída no ritmo depois da qualificação. Tem que torcer então pro Baggio nem ouvir essa nossa conversa, não vamos divulgar para ele. Mas eu dei uma diminuída um pouco porque tenho feito outras coisas, tal, né? O metrô também começou agora a entrar numa reta aí mais decisiva, então tá tomando mais tempo e eu dei uma diminuída na escrita. Mas, no geral, tô na reta final também da escrita, então em breve devo retomar com força total. E tenho, cara, feito essas coisas, essas atividades aí, essas obrigações que são, na verdade, divertidas, né? Então isso tem ajudado a enfrentar essa coisa toda, esse clima estranho aí. Tenho visto filmes e ouvido muita música, tenho decorado a minha casa, é meio isso. Ah, super. Não, e é engraçado que, ao mesmo tempo em que você tá fazendo. Óbvio que não é a mesma coisa, né? Mas ao mesmo tempo que você tá sendo orientado pelo Baggio, eu tô terminando agora a iniciação científica com ele, né? Então agora eu também tô nesse momento de, sei lá, ter que escrever um relatório, que é na verdade um artigo, né, de 20 páginas sobre a pesquisa, e daí. Enfim, também tô enrolando, não é só você que tá enrolando pra entregar coisas pro Baggio. Não, então o Baggio tá ficando acostumado a ser enrolado. Mas, cara, não sei como você é em relação à escrita. Eu, obviamente, adoro escrever e tenho uma relação muito boa, mas, ao mesmo tempo, acho a escrita uma coisa dolorosa, assim. Então, em momentos, né, de crise, não crise minha só, né, mas em momentos de incerteza, não há, para mim a fuga não é necessariamente a escrita, tipo, vou mergulhar na escrita aqui e tal, assim, tem essa relação um pouco mais dolorosa, assim, que fica mais doída ainda em momentos incertos. Não sei se pra você é assim. Eu acho que eu tenho uma coisa que é mais, não sei, acho que é mais livre nesse sentido, porque eu começo a escrever e daí eu vou deixando ir, assim, né? Tanto que todas as vezes que eu escrevo, sei lá, saem 20 páginas, assim, mas o meu problema mais é conseguir focar nas coisas nesse momento, assim, tipo, que, por exemplo, esse artigo mesmo, eu sei que se eu sentar a bunda eu consigo fazer ele em 1, 2 dias e beleza, assim, né? Porque eu já tenho toda a pesquisa estruturada e organizada e tal. Mas eu acho que a coisa que mais me fica difícil pra mim é realmente focar nas coisas, assim. Não sei se é Entendi. tanto tão doloroso, assim, pra mim parir um texto. Eu não sei, talvez essa palavra seja muito forte, assim, eu entendo o que você está querendo dizer, acho que tem momentos que para mim rola exatamente esse sentimento, assim, mas é um doloroso meio engraçado, assim, na verdade quando eu vou escrever pelo menos, né, uma vontade de ficar no texto ali, e essa vontade é tão grande que eu acabo não terminando, assim, Sim, demorando para terminar. Fico ali, e daí, eu quero avançar, mas eu também não quero continuar mais um pouco aqui, quero mexer mais um pouquinho ali, eu quero meio ficar saboreando, assim, isso se transforma numa coisa dolorosa porque bagunça os prazos, né? Para os outros não é muito bom. Se alguém depende sim. das escritas, enfim. Mas, cara, só que bom que você me convidou, né? Também quero deixar isso já claro no início, assim, muito massa conversar com você. E eu também quero te fazer perguntas, e eu vou começar com uma agora. Já que você começou, na verdade você não começou por isso, eu é que trouxe esse assunto da pandemia e tal, mas você acha que tá esse clima de pandemia ainda? Cara, eu acho que não, assim. Eu acho que só pra, enfim, não, eu digo, não pra pro mundo ao redor, assim, porque pra mim ainda tá, porque é isso, né? Meus pais são professores da universidade, então eles também estão meio parados e tá todo mundo aqui em casa. E eles ainda estão nessa de dar aula online, tem esse clima, assim, das coisas. Mas eu acho que me parece, assim, que, sei lá, de umas 3 semanas pra cá não existe mais tanto, né? Sei lá, eu fico até pensando nisso, que às vezes eu fico em casa o dia todo e eu fico pensando, cara, parece que eu tô aqui de graça, assim, né? Eu tô meio que. Tô jogando numa brincadeira, assim, então acho que tem. Eu entrei num clima meio. Ficou um clima muito estranho, assim. Não sei se você também acha isso, mas eu acho que parece que essa quarentena ela durou por algum momento, mas também muito nos nossos círculos, assim, e mesmo agora já tá acabando, já tá. Cara, não, não.
Não, é interessante, você falou essa parada, você falou jogo, né? Parece que é um jogo, você tá jogando, e eu comecei a pensar, assim, parece que a gente tá vivendo eu, pelo menos, tô sentindo assim, tô meio simulando, assim, tá um life simulation aqui agora, meio nisso, assim, sabe? Tá fingindo que tô fazendo coisa aqui, fingindo que tô fazendo coisa ali, meio que não tanto pra retomar uma parada anterior, porque essa parada anterior não tá impossibilitada, por exemplo, né, a ida à sala de cinema. Mas tá ali, assim, como você falou, o nosso círculo, assim, talvez tenha uma relação um tanto diferente com a pandemia, por vários motivos, mas ainda assim, as pessoas, né, tanto do nosso círculo quanto de fora, parece que de maneira mais extrema ainda, nesse viés da simulação, assim, de um jeito bem bizarro, né, bem curioso, e talvez o futuro seja um pouco esse, a gente vai ter que ficar fingindo com mais intensidade pra gente não enlouquecer, assim, talvez seja uma parada bem, sei lá, bem grotesca mesmo. Sim. Não, eu acho que é super isso, assim, principalmente essas coisas de, tipo, essa coisa da academia mesmo, assim, eu acho que as universidades responderam de um jeito muito estranho à coisa, né, que, tipo, me parece hoje que a gente tem muitas aulas que são, simulações, a gente tá fingindo que tá fazendo uma coisa e você tá fingindo que tá aprendendo aí, né. É, E principalmente, por exemplo, telejornais, assim, né, a gente meio que finge que virou um jogo, né, de quem que dá a informação e qual que é a informação que você quer receber, assim, né. Daí você sempre sim. tem esse jogo dos recuperados, né, quantos casos recuperados, quantas mortes, daí você tem que sempre estar nessa balança que, não sei, é um jogo muito estranho, assim. Não, esse lance meio do score, assim, né? Isso daí, se for pensar uma galera de extrema direita, o quanto eles usam isso literalmente como um score mesmo, né? Tipo, meio. Tem aquela parada lá do Átila e tal, né? Que o cara fez a previsão lá de 1 milhão de mortos, não sei o quê, e os caras ficam usando essa narrativa de que, cadê 1 milhão? Não tem 1 milhão, não, só tem 100 mil, pô, o cara errou. Uma coisa bem Sim. grotesca, assim, mas Ah, não, é isso bem esse. alcançou, tipo, as pessoas irem até as UTIs, né, pra verem quantas que estavam Nossa, realmente sim, lotadas e tal. exatamente. Que merda, né? Mas, não sei, assim, apesar de tudo, é isso que você falou no começo, assim, tem sido um período, não vou falar que é bom, assim, óbvio que não é bom porque é uma fala muito grotesca falar que é bom, assim, Verdade. mas tem sido muito interessante pra mim poder parar pra pensar, assim, porque acho que principalmente em 2019 aconteceu muita coisa pra mim, assim, e no começo de 2020 também estava nesse clima absurdamente acelerado, assim, eu estava indo, tipo, eu comecei o ano como fazendo coisas, e daí em 2020 eu estava no segundo longa da Grafo, assim, e eu olhei e falei: "Cara, tem alguma coisa errada aí, né, não era pra isso estar acontecendo". Daí Não, enfim, tem sido entendo. bom parar pra pensar nessas coisas, assim. Eu sei, eu entendo exatamente o espírito mesmo, assim, claro que não, de maneira alguma é algo bom, mas tem essa abertura, assim, que não seria possível se não fosse por conta dessa pausa, né? É muito triste, é terrível, enfim, mas de fato tem isso. E a gente tem que encontrar um lado bom, senão fudeu, né? Não tem como. E ficar Sim, só. Se nem isso a gente conseguir fazer, nem essa simulação a gente conseguir fazer, aí, pô, melhor dar um tiro na cabeça mesmo. sim. Mas não É. tô recomendando que alguém dê tiro na cabeça, hein? Não se matem, galera, por Não, favor. não, não. Mas é porque eu acho que inclusive foi um período muito bom até pra às vezes retomar alguns contatos, assim, principalmente eu acho que a gente ali dentro da Coco, né, enquanto o nosso círculo mais próximos de amigos, assim, a gente estava até um pouco se afastando, assim, estava começando um espírito um pouco, de entrada em mercado e tal, e daí eu acho que ter parado, assim, talvez tenha sido importante pra gente meio que, poder repensar o que que a gente pensava das coisas e poder, enfim, apresentar e entender melhor o que e como que a gente queria se portar dentro dessas coisas todas, né? Não sei se Não, vocês entendo. tiveram isso a mesma coisa no grupo de vocês. Assim, eu acho que com o quadro, eu não sei se necessariamente rolou isso nessa medida, né? Porque a gente já tá tempo junto já, então a nossa dinâmica já se assentou, assim, já tá numa estabilidade de relação há muito tempo. É uma relação bem interessante, assim, não é tão. É curioso, né? Porque é bem menos intenso. Parece uma coisa meio clichê de falar, assim, mas não é tão intensa quanto no início, né?
se via muito mais, fazia muito mais coisas junto o tempo inteiro, nesse espírito meio de galera, meio isso. Né? E aos poucos a coisa vai entrando num lance meio de vida adulta mesmo, né? Outras preocupações, outros interesses ali. É um pouco clichê de banda, assim, né? Aquela coisa, o início da banda, os caras moram juntos e não sei o quê. Não que a gente tenha morado junto, nunca morou junto, né? Mas Fazem turnê, né? Que é o festival, é basicamente uma turnê. não, tem tudo a ver, né? Mas aí, assim, você tá livre pra viajar a data que for, não importa, e não sei o quê. E aí depois, não, começa. Não, tem outros interesses aqui, outros interesses ali, outros. Rola uma busca por um certo espaço diferente. Assim. Mas eu acho bem máximo. É uma maturidade legal, assim, que encontrou com o tempo e que reflete muito no que a gente tem proposto, assim, né? Como trabalho mesmo e como vivência, enfim, como sistema de produção, assim, para nós. Então, nesse sentido, a pandemia não alterou muito a dinâmica, assim. Eu, na verdade, sinto falta de encontrar os caras, porque nunca mais os vi, assim, nunca mais se viu pessoalmente. E, não, isso é muito curioso, assim, né? Que a gente vai amadurecendo, obviamente, a gente ainda não chegou nesse ponto, assim, até porque a gente ainda tem 20 anos, né? E eu acho que também foi um período muito interessante para pensar sobre isso, né? Sobre ter 20 anos, assim, eu acho que. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que os filmes de vocês, assim, conseguiam preservar uma coisa de. Um certo desprendimento, um descompromisso com, com um certo establishment, assim, do mundo, É o assim, do. establishment, é isso mesmo, tem o establishment. Não, foi mal, diga aí. Não, mas eu acho que vocês conseguiam ter um certo desprendimento de certas tendências que estavam acontecendo, assim. E eu acho que foi se reencontrar com 20, falar, pô, eu tenho 20 anos, assim, eu tenho tempo de fazer o que eu quiser, assim, eu tenho tempo de errar, de aprender, de errar de novo e errar, assim, né? Isso é muito revigorante, assim, poder parar pra lembrar disso, assim, às vezes a gente toma os pés pelas mãos e acaba esquecendo disso. Pô, sim, cara, é uma coisa que esse é um assunto interessante, assim, porque isso, o interesse que o quadro tem por vocês, assim, né, que com certeza é mútuo, assim, né, a gente tem essa troca bacana, é porque a gente vê um pouco desse espírito que a gente tem e tinha na mesma idade que vocês têm, e a gente sempre achou que isso, pô, a gente nunca encontrava isso nos outros grupos, assim, né, a gente tendo razão ou não, né, nessa nossa busca que a gente considerava falha. Não importa, né? Por exemplo, existiam vários grupos que também pensavam com a gente, nós nunca tivemos contato e foi culpa nossa ou foi uma questão aí alheia à nossa vontade de a gente não ter conhecido grupos assim, não importa, né? O fato é que na época a gente sempre achou que faltava isso, assim, bem esse espírito que você mencionou aí, essa coisa de fazer sem esse medo de errar ou não, nem errar no sentido mesmo de fazer um filme bem feito, coisa assim, mas de não estar seguindo tendência alguma, ou de não ter medo de dar vazão aos gostos, assim. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente sente, e aí a gente sente falta, dá para dizer de maneira mais pragmática, a partir do metrô, né? O metrô sendo esse reencontro, a gente teve um período ali, saído da faculdade, em que a gente ainda estava, de alguma maneira, próximo à Unespar, né? Por vários motivos e tal. Aí teve um grande período de distanciamento, a gente basicamente perdeu o contato com quase tudo relacionado à nossa graduação, né? Sim. E, e aí teve ali um período que começou a reconstruir e o metrô foi a volta total a esse período, assim, né? E nisso a gente né, conheceu vocês, identificou algumas coisas legais e tudo, mas também conseguiu identificar esse problema que meio que na nossa cabeça, né? Quer dizer, eu vou falar meio por mim, né? Não vou falar tanto pelos caras, mas na minha cabeça é quase como um fantasma do passado retornando ali para atormentar, né? Que é encontrar pessoas fazendo filmes que não necessariamente sejam sobre algo que as motive muito. Assim. Encontrar filmes que são sobre qualquer coisa, sobre nada, não dão vazão a nenhuma obsessão, a nenhum interesse muito doido, ou um interesse muito ridículo, ou qualquer coisa que seja. E eu fico com a impressão de que isso sempre passa aí por um senso de sobrevivência que eu não acho interessante. Sobrevivência no sentido de que, se eu fizer um filme muito errado, muito nada a ver, não vou ter chance depois, não vou conseguir.
né, entrar nos festivais ou que alguém olhe pra mim e vai achar que eu só tô fazendo qualquer coisa aí e tal. E eu acho isso um equívoco, assim, né. Me entristece um pouco quando eu, sei lá, tenho contato com cinemas que parecem ir por esse caminho. E talvez, assim, muito do interesse em fazer, né, quando a gente tinha 20 anos, ou ainda hoje, né, fazendo filmes que têm a ver com uma época outra, assim, tem tem essa ligação com, né, com não se importar com a questão, não só a questão etária, mas a questão do que é o establishment mesmo, né, do que é o corrente, assim, isso sempre foi um lance pra nós. Eu, pelo menos, sempre fui bastante reativo em relação às coisas, então isso tudo meio que se junta aí de um jeito bem curioso. Sim, e não, isso que você falou de sobrevivência é algo muito engraçado, assim, porque também tem a ver com sobrevivência dentro do meio, mas também com, sei lá, com sobrevivência em si, né? As pessoas. Tá tendo essa semana de calouros lá na Unespar, feita meio que. Dessa forma aí online, né? Deve ser muito estranho chegar numa faculdade que você se inscreveu Jogar online na presencialmente pra faculdade. cursar cinema e você vê ela na tua tela, assim, e você vê uns iconezinhos, né? Deve ser uma experiência muito Sim, engraçada, no mínimo. Mas de qualquer forma, não. O que eu queria falar é que ontem um calouro, enfim, tava tendo um fórum ali de encontro entre professores e alunos, e o cara, a primeira pergunta que ele fez, assim, foi o que que as pessoas achavam, como que eles achavam que estava o mercado, assim. E, cara, pô, com todo respeito, assim, eu acho que não dá, né, cara? Não dá pra pessoa entrar na faculdade de cinema querendo saber como é que tá o mercado pra sentir os. É óbvio que as pessoas precisam de trabalho para viver e precisam conseguir seus dinheiros, mas é muito complicado, né, pensar como que as coisas se desenvolveram para esse ponto, né, o audiovisual era o curso mais procurado lá em 2015, 2016, que era quando, sei lá, o cine estava bombando, estava todo mundo falando que as séries eram a nova coisa, e hoje estão falando isso ainda, né, mas estava todo mundo sim, falando dessas coisas e esses mercados estavam crescendo, e você começa a ter esse interesse muito maior das pessoas, não necessariamente por, sei lá, pela arte ou pela paixão de viver disso, e sim por dinheiro, né. Eu lembro muito claramente quando o Paulo Biscaia, num primeiro dia de aula, perguntou para as pessoas quem que estava obrigado ali, obviamente ninguém levantou a mão, né, porque era um curso de cinema, assim. Então acho que as coisas estão mudando de figura, não sei o que que você acha disso, assim. isso é triste esse relato, assim, né. Concordo absolutamente com o que você disse, tem que ter essa noção, assim, é óbvio que as pessoas precisam de dinheiro quem tenta quem quer cursar cinema tem que almejar ganhar dinheiro com isso, não tem como, é impossível não almejar isso, porque senão você vai acabar desistindo no meio do caminho. Mas que isso seja o primeiro passo, que essa seja a primeira pergunta, não é legal, né. Eventualmente vai frustrar, assim, a pessoa que fez essa pergunta, porque é uma coisa meio de poucos, assim, né, não, sabe, vou sentir a temperatura do mercado aqui, vou me adaptar e vou me dar bem no mercado. A chance disso dar certo é mínima e a chance de você ser um frustrado é gigantesca. E nesse meio entre esse caminho e outro, né, entre esse ponto A e o ponto B, você nem vai ter se divertido, né, então é pior ainda. Sim. Mas, e assim, e tem maneiras, tem diferentes maneiras, não é que também cair num clichêzão de não aceitar os extremos, mas tem maneiras bem possíveis, sim, de manter um interesse ativo naquilo que você quer fazer, um interesse artístico mesmo, e ainda assim tentar se infiltrar nos lugares e conseguir grana, né, em cima disso. O pensamento tem que ser esse, se não for esse, é só perda de tempo e frustração. E perda de tempo e frustração gera pessoas que vão acabar votando em pessoas erradas no futuro. E isso, enfim, eu acho que cada vez mais a gente caminha para que isso seja cada vez mais a gente caminha, parece que eu tô sendo, mas enfim, eu acho que essas coisas caminham muito para se tornar um pouco engenharia, assim, as pessoas vão lá para conseguir um emprego. E isso, eu acho que isso também tem um pouco a ver com esse desenvolvimento de um certo cinema técnico, assim, né, cara, que era tipo, pessoas que se unem para produzir filmes que têm
Tem público-alvos que elas estão pensando, e tem público-alvos que elas estão pensando também a partir da produção, né, eu acho que existe uma série de casos de pessoas que são escolhidas para produção, ou produções que são pensadas também a partir de, se eu incluir X pessoa no meu projeto, ou X tipo de pessoa no meu projeto, eu consigo entrar em X lugar. Então acho que também tem uma certa algoritmização para, Não, com fim de um certeza. termo, das equipes de produção, assim, eu acho isso uma coisa muito curiosa e às vezes nociva, assim, eu não sei até que ponto, mas eu acho que essa constituição de cinemas meio que despessoalizados, né, que você está ali contratando mão de obra e tal, tem feito um pouco isso, assim. É, eu não sei, cara, mas eu até queria ouvir mais de você em relação a isso. O que que você acha disso, assim? Que isso de agora em diante vai ser uma questão inescapável, assim. Como é que você vê isso tudo, assim, a partir da sua vivência? O que que você conta de experiência? Eu não tenho muito a dizer sobre isso e acho que você teria mais. Eu posso comentar em cima do que você falar, porque eu tenho algumas ideias aqui, mas queria que você desse esse start aí. Cara, que eu Start, acho entendeu? Um que termo bem profício, bem no mercado. eu acho que nesses trabalhos que eu fiz, assim, o que eu mais vi foi que existe essa figura, assim, de uma pessoa, de um diretor que tem uma cabeça e, enfim, essas coisas que a gente sempre falava sobre verticalidade, né, sobre ter o diretor e daí o produtor e daí essas pessoas que se encadeiam por cadeias produtivas, assim, que de alguma forma já era natural, mas me parece que isso acontece de uma forma tão extrema que ao mesmo tempo meio disfarçada, né? De o diretor não saber exatamente o nome de cada um que tá lá pra baixo e de ele ser mais um contratado que tá lá, tá ligado? Tipo, isso que eu sentia muito era que muitas pessoas ali não sabiam quem eram umas as outras e tava todo mundo ali indo pra fazer uma função. E daí, a partir do momento que todo mundo ia pra fazer uma função, e isso tudo, porque tudo é pensado como uma empresa, né? Você tem horários de trabalho, você ganha por essas horas, aí as pessoas chegam, faz o que ela tem que fazer e vai embora. Então, e isso Sim, você vê replicado em muitos lugares, de pessoas afirmando que filmes são empresas, assim, que eu acho que sim. não, né? Não é isso, assim. Mas isso, a coisa é tratada dessa forma, eu acho. Não, interessante, cara. Assim, é a experiência que a gente geralmente tem, assim, que é uma experiência um tanto negativo, no sentido que eu vou explicar, assim. Pessoas, às vezes, estão tão acostumadas a achar normal, achar que é legal, achar que é isso mesmo, que cinema é esse simulacro de uma empresa, que fazer um filme é montar uma empresa com vários funcionários especializados ali e tal. E a gente nota a diferença que é eu- a quebra de expectativa que algumas pessoas parecem sentir quando se deparam com um sistema de produção nosso, assim, que é muito organizado, que é muito correto, que funciona, mesmo com baixíssimo orçamento, ou baixo orçamento, ou o que for, mas que não age e não quer agir dessa maneira, não quer agir assim de maneira deliberada, não quer agir como uma empresa, quer agir como uma coisa hierarquizada, em que é tudo muito solene, tudo muito formal, em que tudo é tudo muito segmentado. E algumas pessoas às vezes se surpreendem negativamente e tomam isso como algo não sério, né? É a velha fantasia de que você tem que botar um terno, senão você não é levado a sério, você não é um produtor sério, você não tá de terno. E essa analogia dá pra fazer Sim, justamente com o tema de produção, né? Se o set ali é mais descontraído, tem menos pessoas, se ele tem uma relação muito mais aberta e criativa, ele é tido como uma bagunça, assim, né? É terrível, né? Que se no Brasil tá fazendo cinema no Brasil, né? E as pessoas esperam um comportamento que não condiz em nada com o Brasil, não condiz em nada com nossa maneira de fazer filmes. E aí elas muitas vezes nem sabem por que que tem que ser elas tem que ser essa coisa da empresa, mas elas sabem que é assim, elas tomam isso como uma verdade absoluta e é isso, elas nem pensam por que que a coisa tem que ser dessa maneira. Então, é um pouco ridículo isso tudo, né? E a gente tem vários exemplos, assim, que, claro, não vou mencionar os nomes, mas que a gente se depara com essa surpresa que as pessoas têm em relação ao que elas encontram quando vão trabalhar ali em alguns projetos nossos, assim. E a gente até entendendo que o esquema é esse, às vezes a gente tem que até, de maneira bem consciente, adapta algumas coisas ou outras só para fingir mesmo, assim, tem que fingir, tem que colocar uma gravatinha aqui para fingir, porque mas ainda assim a gente tem uma consciência e tem
assim, naturalmente já tem uma vontade de subverter isso o tempo inteiro, então ele coloca a gravata, mas 10 segundos depois a gravata tá na testa já. Não, na testa que é muito tiozão, mas já tá fora, tá rasgada, gravata florida do Jorge Ben. Então, meio que é um pouco isso, assim, e a gente tem isso tem ficado pra mim mais claro, assim, o quanto eu acho triste, assim, esse pensamento e como ele tem se propagado e como eu fico me questionando, se as faculdades estão, se as universidades estão pensando, né, os cursos de cinema estão pensando a partir desse prisma como algo natural já, né, que tem que formar pessoas aqui que vão trabalhar em filmes que tem um sistema de produção que é uma réplica aí do mercado e tal, né, de acordo com esse modelo que se estabeleceu como verdade aí e tal. E, e aí os filmes refletem, alguns filmes refletem isso de maneira muito clara, assim, o filme todo corretinho, o filme empresa mesmo, que tá ali, filme no mau sentido do Playboy, né, o filme empresa Playboy, assim, que tá tudo ali, tudo funciona de maneira correta e o filme, às vezes você vê, assiste os filmes e os filmes são basicamente sobre um filme bem feito. Não sei se você saca isso que eu tô querendo dizer. Sim. Os filmes não são sobre nada, assim, né? Não nesse sentido temático, claro, mas assim, não tem uma faísca, não tem um vislumbre de luz ali naquilo e você vê só os crachás da galera. Assim. Então, isso é bem terrível, assim, né? Assim, cada vez fica mais claro pra mim que esse tipo de cinema não faz sentido nenhum mais. E me surpreende quando vejo. Agora, claro que não tenho visto, mas quando um pouquinho antes da pandemia vi aquelas equipes gigantescas, assim, galera postando e tal, não sei o quê. É uma coisa minha, sempre achei meio grotesco isso, tal, 200 pessoas e vai, e anda pra lá. Na verdade, até indo um pouco, contrariando um pouco o que você disse, mas só porque é a minha experiência, mas você tá lá em um outro set que é lotado de pessoas e que tem 6 ou 7 pessoas que não fazem absolutamente nada, assim, né? Mas estão lá, tem aquela coisa. Então, enfim, é um pensamento bastante ridículo. Não, cara, eu acho que quando as coisas começam a ficar gigantescas, assim, a gente começa a ter assistente do assistente do assistente, Sim. e às vezes o assistente do assistente do assistente trabalha mais do que o assistente do assistente, que é um cara que tá lá pra executar uma função bastante específica, que às vezes só precisa em uma diária, mas ele tá lá em todas as diárias. E daí, isso é, inclusive, sei lá, pensando na mesma língua, assim, na mesma língua que as pessoas que pensam esse tipo de coisa, isso é um gasto aleatório que o filme tá tendo, né, isso não deveria nem ser economicamente viável, assim. Principalmente isso às vezes acontece inclusive com cabeças de equipe, né, que terminam por delegar tudo para os coisas e a única coisa que ele faz no final é assinar, assim. E isso eu acho que vive uma correria, assim, que, é muito sem sentido, assim, no final das contas. É, sim. Mas que eu acho que isso não encontra só resultado no cinema universitário, mas obviamente nesse cinema de mercado, né. Eu acho que a gente passa por um período de um certo isso eu tenho visto até mais na pandemia, assim. Vendo entrevistas, as pessoas que falam sobre esse tal novíssimo cinema brasileiro, assim, que, obviamente eu tô aqui generalizando, né, tô falando de uma coisa que nem é definida teoricamente, assim, mas e muito firmemente, mas um cinema que parece feito por pessoas jovens, assim, que estão seguindo um certo modelo de mercado, mesmo que não, às vezes, se oponha a um mercado industrial, assim, mas que replica modelos, assim, né, e termina sendo um cinema que às vezes, muitos desses filmes o que falta é justamente espontaneidade, né. São filmes muito emburrecidos, assim, no sentido de emburrados, com, enfim, filmes que carregam justamente isso, né. E é muito bizarro que isso seja feito justamente no nosso país, assim, né, um cinema que tem uma história tão mais pra busca de uma certa autenticidade, do cinema que tem muito mais um lugar da espontaneidade que me parece hoje tá sendo substituído por outras coisas, assim. Ah, sim, é que tem o lance, né, o lance da empresa, a vantagem da empresa é que a empresa pensa por você, alguém já pensou, então é muito mais fácil montar um filme empresa, uma equipe empresa, porque você vai ter que pensar menos, vai ter mais pessoas para fazer a correria e é engraçado, né, essa noção da correria do set, o correra, né, sempre tem essa figura, assim, e Sim, essa coisa do novíssimo, que até já tá meio ultrapassado, ainda bem, assim, né, tomara que de tudo de ruim que a pandemia, né, tudo de
triste e horrível, pelo menos que sirva para mostrar o quanto essa coisa de o novo normal, o novo não sei o quê, o novíssimo cinema brasileiro, o novo lá, 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 sirva para mostrar o quanto isso tem de publicitário mesmo, de retrógrado e de reacionário mesmo, né? Porque é por aí mesmo, você falou assim, essa adesão cega a um modelo, como se esse modelo fosse uma garantia já de algo novo aí, né? Sendo que não tem nada de novo, é mais um olhar para trás aí, um desejo de voltar para um outro tempo, um outro sistema, do que de fato propor algo que seja visceral, seja não seja emburrecido, como você falou, né? Não seja solene também, tem todos esses adjetivos aí, mas é por aí. Acho que na sessão do ano passado no metrô teve um filme que, inclusive eu tentei falar isso, mas eu falei de uma forma muito burra, assim, no debate, era justamente o que eu achava que seguia um pouco isso, assim, né, um filme que trabalhava pelo fim, assim, né, começava pela técnica e começava por ser um filme portfólio, assim. E às vezes eu me pego, assim, justamente também jogando a culpa nas universidades. Eu acho que também é culpa das universidades, mas eu fico pensando se não é também culpa dessa ideia, assim, né? Porque, no fundo, o que tá acontecendo existe a venda desse cinema, né? Desse certo lugar de cinema, justamente com. Eu acho que isso também tem a ver com esse aumento de vídeo ensaios, esse aumento de filmmakers na internet falando sobre como deve ser uma produção, sobre como dirigir um filme, sobre passo a passo para entrar no mercado audiovisual. Então, isso tudo, É a febre do tutorial, né, cara? É a tutorialização do cinema, né? sim. E daí me parece que no fim o resultado disso é que as pessoas chegam na faculdade, mesmo nas universidades públicas, para fazer portfólio, né? E daí a universidade fica na sinuca de bico que ao invés de, acho que às vezes inclusive ao invés de se tornar e de se assumir como vanguarda, acaba cedendo a isso, né? Cedendo a esse mercado todo e ensinando as formas de se produzir e reproduzindo isso, né? Eu acho que tem. A gente já fez muitos pitchings na universidade. Enfim, assim, eu acho que ter uma aula disso e não ter uma aula de estilo é uma escolha muito deliberada e muito sintomática do que está sendo pensado ali no curso, né? E sim, no geral, isso é o maior fingimento também, né? É fingir que tá ensinando a entrar no mercado, só que você fingir que você acredita e também, né, aquilo que eu falei no início, assim, a chance disso dar certo é muito pequena. Então, sei lá, mas voltando ao início da sua fala, eu sei do que você tá, do que você tá mencionando, eu sei qual filme que é. Eticamente aqui não vou entrar muito nessa questão, falar de maneira mais genérica, mas eu entendo completamente, assim, o incômodo com isso tudo, assim. E esse exemplo que você trouxe é perfeito mesmo. Agora, eu não sei, também tem muito a ver com a relação com o cinema também. Você fica vendo só Mubi, fica vendo só Netflix, que você vai produzir, né? Como é que você vai pensar o cinema? Você não vai pensar o cinema, você vai pensar outras coisas, vai pensar boa execução, vai pensar em termos de algoritmo mesmo. Não, não vai sair nada daí, não tem como sair. Então tem esse lance também, né? E eu acho que o algoritmo é a coisa-chave para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Porque eu acho que talvez o mais seja diferente, assim, desse surto de produção de agora para qualquer outro que já aconteceu é justamente isso, né? Justamente ser uma coisa muito guiada por coisas, às vezes nem por tendências, né? Porque não são pessoas, não é uma curadoria, não é uma pessoa que tá lá pensando um certo cinema, e sim, muitas vezes uma inteligência artificial que vai guiar os interesses das pessoas, né? Segmentar e guiar esses interesses, assim. Não, assim, tem uma coisa que eu fico meio abismado, assim, que me interessa pensar muito e eu não tenho uma resposta. Vamos ver se a gente chega a a gente consegue ter alguma coisa, assim. É justamente o lance do interesse. As pessoas se interessam pelo quê, afinal de contas, assim? Sério, assim, os filmes, às vezes, né, esse contato com o metrô e em festivais e tudo, fico pensando qual é o interesse dessas pessoas, o que é esse cinema, assim, né? Mesmo seja como espectador, como cinéfilo, como cineasta mesmo, né? Assim, cadê aquela coisa, aquela voracidade, assim, de, pô, tem uma obsessão, eu tenho aqui
um fetiche, ou sei lá, eu tenho um profundo interesse numa coisa muito insólita, que ou não precisa ser insólita, uma coisa muito, pode ser uma coisa muito genérica, muito, né? E eu quero pensar o cinema, quero ver filmes, quero fazer filmes que sejam, aí até, posso até usar uma expressão pejorativa, que sejam um simulacro daquilo que eu gosto, porque eu quero prolongar, eu quero reexperimentar isso na tela, Uhum. né? Aqui a minha maneira, né? E, não sei, parece que isso tem se perdido. Não sei se aquela coisa, aquela relação, né? Se o algoritmo ajudou a amortecer os interesses, transformou os interesses todos numa coisa genérica, tal qual o layout assim do Netflix ali, que todo filme, seja um filme dos anos 80, seja um filme lançado agora, eles todos têm o mesmo aspecto, então se transforma tudo numa grande massa. Não é à toa que é essa grande piada que você fica aí um tempão, você fica passando ali e acaba não vendo nada. Mas por que você não vê nada? Porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa, é tudo. Então é muito curioso. O grande lance do algoritmo e dessas redes no geral é conseguir transformar o diferente numa coisa única. Isso, obviamente, não é nenhum pensamento inteligente da minha parte, é uma coisa bastante óbvia, né? Que é se massificar, enfim, transformar se homogeneizar, e aí você, em consequência a isso, você facilita o consumo, né? Sei lá, Tubarão e o novo filme do Netflix é a mesma coisa, então você não tem não cria qualquer dificuldade não traz nuances, não traz nada. É um mesmo produto, tudo faz parte de uma coisa maior. Você vai ficar mexendo aqui até você encontrar alguma coisa, mas isso é um lance bem curioso, assim. Sim. E eu acho que você tocou num negócio que é muito isso, assim, a atenuação das coisas, né, porque é isso, quando a gente delimita um público-alvo ou um nicho específico onde você está circulando ali, seja no YouTube, seja na Netflix, você está circulando em grupos de seus interesses, né, e você acaba que, enfim, não ou você é um cinéfilo farofa ou você é um cinéfilo cult, né, então você começa a dicotomizar as coisas, e daí eu acho que esse espectro todo que tá no meio, que é basicamente o que a gente é, né, isso a gente acaba perdendo no meio do caminho. E eu acho que também tem muito a ver com essa coisa da sobrevivência, né, e também com muita gente querer se esconder no meio dessas coisas, né, eu acho que cada vez mais a gente fica falando muito sobre subjetividades e tudo mais, mas no meio do caminho eu acho que essas subjetividades se tornaram muito mais, sei lá, generalistas do que individualistas, né, a gente não você não tá fazendo um filme pra demonstrar o seu interesse, sim pra demonstrar um interesse que você quer que toque no seu grupo de alguma forma, assim, né. E esse grupo você já chega delimitado ele antes da produção do seu filme, né, então, acho que isso já chega pra um caminho muito mais estranho, né, quando você vai fazer o filme, do que você partir do seu interesse simples que é, sei lá, eu tenho interesse por uma imagem, eu tenho interesse pela busca dessas imagens, assim. Não, com certeza. Mas assim, é o que é também, né? Assim, se pensar esse lance que você falou da subjetividade que acaba sendo generalizante. As pessoas se comunicam por memes, né? O que é o meme? Se não é essa manifestação de uma subjetividade que já foi pensada por outra pessoa. E é muito tranquilo, é muito fácil, né? É o bordão. Sempre existiu o bordão, né? Desde, sei lá, não sei desde quando, mas essa ideia do bordão, de você repetir bordões, sempre existiu muito antes da popularização da internet e tudo mais. Só que com o meme, né, com a configuração atual da internet, isso é a grande forma de comunicação entre as pessoas. Então, não estou num papo xarope aqui de que não, morte é o meme, não é isso, é claro, né? Mas só compreender que isso tem tudo a ver, é um sintoma aí de alguma coisa que passa por isso tudo que você acabou de falar aí, dessa generalização da subjetividade que, então, por óbvio, né, acaba não sendo uma subjetividade. E, e é tudo uma grande massa, assim, tá tudo muito interligado, né, essa questão de fantasiar, de fingir, pra gente retornar ao que a gente falou no início, um grande fingimento, é fingir que a coisa é direcionada a você, é fingir que você é um sujeito especial, quando não, né, o sistema tá pensando por você já e você tá sendo ludibriado, enfim, né, pelos números, e isso amortece demais o seu gosto, amortece demais a sua capacidade. E tem todo o lance também, que aí
nem sei como entrar muito nisso, talvez nem queira entrar muito nisso, mas do quanto há uma série de fatores, assim, que talvez limitem ou de alguma maneira façam encolher esse desejo por manifestar os seus gostos. E aí, né, enfim, acho que você consegue entender o que eu tô querendo dizer. Sim. E isso também não ajuda muito também, né? Você tem medo de também, né, você ficar manifestando muito seu gosto por uma série de motivos que podem levar você a ser cancelado, né? Para usar aí um termo xarope da moda, né? Também, enfim. Que também é um termo xarope usado contra, né? Isso é É, muito engraçado da internet, né? Que a gente começa. Um termo começa a ser usado por um grupo, aí o outro grupo começa a usar pra xingar esse outro grupo e a gente se perde no meio dessas coisas. ah, Mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Que era uma coisa que acho que eu comecei a tatear com o William na semana passada, que eu acho que tá meio por aí, assim. Que a gente se priva de discutir realmente as coisas pra ficar nessas coisas muito não ditas, assim, né? De, pô, coisas precisam ser discutidas, senão elas não vão caminhar, assim, né? Esses espaços de discussão, eles precisam existir, né? Porque não dá pra gente ficar só num. Você responde a esse determinado questionário de coisas, então você defende esse tipo de coisa. Não é assim que funciona, né, cara? não, não Não é, mesmo. não pode ser assim que funciona. Não. Sim, a gente tá fadado a viver por alguns anos nesse sistema aí que você colocou como um sistema que não deve ser, não deve ser vivido, mas vai ser difícil por um momento que a gente consiga sair dessa forma de pensar, de criticar, né? E daí o resultado, assim, quando você compara, por exemplo, você compara lá, eles não usam black tie, por exemplo, e o Bacurau, assim, né? Se comparar esses dois filmes, assim, esses dois filmes que trazem aí personagens que são representativos de certas posições políticas, que retratam uma condição atual do país ali, que, né, fazem uma síntese de um cenário, embora seja locado, né, São Paulo em um, outro uma cidade fictícia do Nordeste, enfim, mas que se ampliam para todo o resto do Brasil naquele momento. Qual a diferença? Não sei se você tá com a memória fresca do filme, assim, eu tô porque eu revi ontem o filme. Mas a diferença entre os dois filmes, a diferença da proposição mesmo, do Leon Hirschman e do KLMF, né, do Kleber Mendonça, assim, como no Bacurau, enfim, várias questões, beleza, ok e tal, mas como é o filme já memificado, né, os personagens já são Sim, o que são e não tem, você não tem o que fazer, já tá dado, quem é bom já é bom, quem não é bom já não é bom, quem você vai odiar você já vai odiar, quem tem a fala espertinha que vai agradar o rapaziada da internet já tá ali, e, porra, eles não usam black tie, por exemplo, a quantidade de nuances, assim, né? O personagem, o alienado, o bobo alegre, ele é bobo alegre, mas tem alguma coisa ali, assim, né? Tem alguma coisa que talvez redima um pouco aquele personagem, o sujeito mais político ali, o comedido que quer resolver as coisas na política, ele é interessantíssimo, ele tá fazendo a coisa certa, mas também tá fazendo algo meio de equivocado, assim, né? Isso também se transfere para mise-en-scène, para tudo, assim, né? Não só, tô falando só sim, tematicamente, né? Na riqueza mesmo das interpretações, na riqueza da dramaturgia ali, assim, e no quanto isso, sei lá, traz até, e entrando um pouco num outro assunto, eu não sei se a gente vai entrar nesse desvio aqui, mas até potencializa a questão do arquivamento, assim, no sentido de que da permanência de- desses filmes como algo importante, assim, é um filme que você pode rever, ou eles não usam black tie, por exemplo, você pode ver daqui a 20 anos e com certeza vai ter algo ali que ressoe. Talvez o Bacurau, por exemplo, seja sim. um meme que, né, como um meme, perde a graça e no máximo vai gerar ali alguma nostalgia, lembra de tal, aquilo, o Lalo, sei lá, esqueci o nome do personagem lá, enfim, legal, pois é. E aí o que eu acho que tem uma coisa mais complicada, até porque eu acho que o Bacurau é um filme muito consciente disso, assim, né? É uma operação toda armada justamente pensando nisso, assim. Eu acho que a gente pode. Existe uma comparação de época aí, mas eu acho que também, de alguma forma, existem filmes como o Black Tie sendo produzidos, assim. Eu acho que a razão do Infiltrado da Clã, por exemplo, ser um dos grandes filmes do Spike Lee é porque ele consegue fazer isso, e isso numa questão que ele não consegue em outros filmes dele, assim, né?
mesmo que ali com um certo deboche e tal, e que eu acho que funciona de uma forma ainda mais dicotômica, mas ele já consegue criar uma certa nuance entre as pessoas. Ah, sem dúvida. Muito maior do que em outros filmes dele, até e muito maior do que no Bacurau, né. Mas eu acho que o que eu acho mais preocupante é que isso seja uma operação dada, né, que isso seja uma operação consciente, não é um registro de uma época, um registro de um pensamento, isso é inclusive uma operação de mercado, né, o Kleber sabe muito bem que a cena lá dos sulistas vai viralizar no Facebook, sua mãe vai receber aquilo, vai comentar sobre aquilo, né. Não, absolutamente, assim, né. Também concordo totalmente com você em relação ao filme do Spike Lee e, assim, essa ideia de que esses filmes, né, eles não usam black ties, está sendo feito sim hoje em dia, eh, não é esse papo assim, não, pô, cinema tá ali, é 1980, depois disso não tem mais nada parecido, não, com certeza não é. E sim, é chocante o fato de ser absolutamente deliberado e não ser uma questão de urgência, né, não, o Bacurau tem que ser o meme, tem que ser desse jeito, porque é uma pulsão aqui, tem que ser assim. Não tem nada de urgente, tem tudo muito de deliberado e calculado, assim, e as pessoas, e aí tem essa coisa da recepção já garantida, já pensada, né, essa coisa também da grande catarse e tal, fica muito por isso mesmo. É legal, todo mundo vibra, se diverte, acha bacana e a coisa, esse gozo, assim, é como no sexo mesmo, né, se depois disso vem a vontade de ficar de boa, ficar anestesiado ali e tal, né. E acho que não é o papel desse tipo de cinema, ou não deveria ser, né, ou não poderia não ser só esse o papel, assim. Ou melhor ainda, talvez, as pessoas poderiam não se interessar só por isso, assim, como é o que acontece com esses grandes fenômenos, assim, esses filmes fenômenos que entram na timeline e ficam ali circulando por um tempo, depois também desaparecem, também ninguém nem fala mais de Bacurau, né, desapareceu do mapa, é tipo aquele filme da Sandra Bullock horrível lá, o Sim. Bird Box, sei lá, que só se falava disso e essa coisa também, só um parênteses, assim, coisa bem curiosa desse fenômeno todo desses assuntos, desses trending topics, assim, que entram, né, e desaparecem, e isso mostra como o gosto no gosto geral é qualquer coisa mesmo, é o Game of Thrones, aí é todo mundo obcecado por Game of Thrones, aí desaparece, é o cara obcecado por, sei lá, agora é Dark, Dark, não sei o quê, depois é o Marvel versus Capcom, sei lá, verbo, enfim, e aí tal, assim, você vai saltando de uma coisa para outra muito loucamente, assim, é bem curioso, né. Também não que eu esteja reclamando: "Ah, Sim. não, isso aí você tá louco, não pode ter isso", mas é curioso, é bem sintomático. E é sintomático como também, tipo, ao mesmo tempo que existem muitas coisas descartáveis, elas povoam a nossa vida ao máximo, né, essa ideia de que tudo é entretenimento agora, né, de que todos são produtores de conteúdo e tudo mais. Ao mesmo tempo que tem isso, você tem a maior onda de produção de memória da história, né, você tem ao mesmo tempo que a gente sabe quais são esses fenômenos, né, é muito fácil lembrar e estudar de tudo isso, assim, né. Por exemplo, você pode ver que, sei lá, pegar nos games mesmo, já que você citou o Marvel vs Capcom, sei lá, o Free Fire teve a sua época ali, o Fortnite teve a sua época ali, hoje eles são meio embate, mas também não tem tanta força. Daí agora tem o Valorant surgindo, assim. O LoL já teve muito maior do que teve hoje, teve uma época que ele foi pra Sport TV e daí, enfim, tem tudo isso muito documentado, né, e eu acho que eu não sei se simplesmente o que não falta é uma revisão, assim, né, porque eu acho que a gente revê muito pouco, e eu acho que isso às vezes também é um problema. Seja nos filmes, assim, seja também, no que a gente tem feito, assim. Por isso que eu falei que pensar durante essa quarentena também tem sido importante, né, porque foi o único momento em que eu consegui parar pra rever, né, parar pra Cara, sentar e olhar e falar: "Pô, tá aí, é isso aí". não, sensacional isso, porque é algo que eu tenho pensado bastante, muito motivado também por conta da minha dissertação que gira em torno disso, De Palma, trabalho algumas coisas com diálogo também, e essa operação de rever, retornar, de ficar, né, se sentir preso ali, um tipo de imagem, de escavá-las, enfim, de remontá-las, de procurar prismas diferentes, de experimentar um já visto, né, isso é fundamental ali para o trabalho, então eu tenho
não só na escrita, não só como pensamento, eu tenho exercitado isso, mas também como cinefilia. Tenho revisto os filmes do De Palma, revisto os de Ali que eu gosto, que eu estou usando ali e tal, que eu estou dialogando, que eu estou trabalhando, enfim, e isso é exatamente o oposto mesmo desse comportamento mais geral, assim, e eu acho, e eu não tô, talvez eu esteja enganado, assim, mas eu acho que esse comportamento não diz respeito só às pessoas, aos não estudantes de cinema, público não iniciado, digamos assim, né? Acho que também estudante de cinema tem revisto cada vez menos, tem lidado de maneira cada vez menos interessada com um arquivo, assim, o que é um grande paradoxo, como você falou, porque ele tá repleto de imagens de arquivo, e também, aí uma coisa que eu estou adiantando um pouco, assim, mas uma coisa que vai ser notável no metrô, também existe, por outro lado, uma tentativa de já começar a compreender isso de maneira mais sistemática, assim, de começar a compreender como é possível lidar com a imagem de arquivo e o que é a imagem de arquivo ressignificada hoje, ela pode querer dizer, enfim, né, isso já apareceu também nas outras edições, já começou como uma tendência ali, o Magalhães, aquele comentário lá que as pessoas viram lá, né, que ressignifica uma campanha política, imagens de arquivo, enfim, é, Sim. para achar um paralelo com, né, a história contemporânea aqui e tal. Enfim, mas ao mesmo tempo acho que é uma relação ambígua, assim, eu acho que existe ainda, eu queria chegar nisso, assim, existe um certo temor com o arquivo mesmo, com a imagem de arquivo, com a imagem passada. E aí, acho que isso, não quero fazer uma associação burra, embora eu corra muito risco, é possível que eu esteja fazendo uma associação burra, mas tem muito a ver com toda essa questão de derrubar status e tal. Não que de novo, né, não que uma coisa esteja ligada à outra, mas esses fenômenos em algum momento se encontram. E não estou dizendo que, né, que esteja errado nem nada disso, mas o que será que isso quer dizer, assim, né? O que isso está demonstrando sobre como nós estamos lidando com as imagens do passado, assim. Eu fiz uma fuga grande aqui, né, do ponto inicial que eu comecei, mas, enfim, ampliando um pouco e correndo o risco de ter, né, soar que eu esteja fazendo uma associação idiota, mas não é meu desejo. Mas eu acho que tem muito a ver, assim, cara, porque dentro daquilo que eu estava falando de portfólio, assim, dentro dessa ideia de você estudar em uma universidade para produzir portfólio, para fazer o tal do networking, né, e enfim, você faz também, né, você Sim. encontra seus amigos ali e tal, mas chamar isso e ir lá com o objetivo disso é sei lá, uma canalice gigantesca, né, mas o negócio que eu queria falar é que eu acho que também é difícil constituir um portfólio com filmes de arquivo, né. Porque o arquivo ele é feio, né, o arquivo ele é isso, você está reutilizando, ressignificando, então eu acho que também tem essa questão de produzir imagens é muito importante, né. Produzir imagens belas, produzir imagens que você possa usar no futuro como experiência de alguma coisa, assim, né, ou que possam te levar para determinados espaços e tal. Mesmo que, sei lá, existe um mercado de também existe um mercado de filmes de arquivo, né, mas o negócio é que eu acho que também tem um pouco a ver com isso e também tem a ver com ver pouco também. Eu acho que a gente tem também entrado num processo em que a cinefilia tem ido para um segundo plano, assim. Eu acho que eu vejo muito menos eu vejo muito menos no sentido de, tipo, pegar e analisar a galera que estava se formando, que agora a gente tá entrando mais em contato com o Cinefap Convida, assim, por exemplo. Que as pessoas tem muita gente que via e é cinéfilo, vê muitos filmes, fala sobre filmes, e o que a gente vê, assim, eu acho que cada vez mais entrando na faculdade, são pessoas que ou estão muito nichadas na sua pesquisa de filmes ali, dentro daqueles filmes ditos cults, né, ou dentro da coisa do MUBI, assim, né, que é o extra cult. Eu acho que esses nichos, assim, de formas de ver mais ou menos, assim, eu acho que também tem muito a ver com isso. A gente pode ver isso mesmo indo no metrô, assim, eu não sei se tem tanto interesse nas pessoas em verem o metrô, em irem ao metrô, quanto em estarem em determinados eventos sociais do cinema, né. Ah, com certeza, Eu né. acho que tem um pouco a ver com isso também. Tem, acho que, sei lá, tem a galera da antropologia que pesquisa isso, da sociologia também, né, essa da lógica neoliberal como uma parada que, contamina todas as frentes, assim. Então,
tem muito dessa lógica neoliberal do networking, né, de aparecer, de se fazer presente, de pensar como empresa. Eu sou uma empresa e eu tenho que, né, agir como tal, assim. Isso com certeza influencia muito na cinefilia, né, na relação com os filmes e tudo mais, né, e esse exemplo do metrô é um exemplo bem pontual, assim, e forte, né, não tenho nem o que dizer em relação a isso. Se eu for dizer, eu vou ficar puto e eu não quero ficar puto agora, então, mas é por aí sim. Agora, é curioso também, você falou ali que tem também, né, o mercado já para o filme de arquivo, de fato, já tem o filme de arquivo oficial, é bem engraçado, já Sim, aparece, assim, essa coisa do filme de arquivo já estruturado, já pensado também, né, então, já pensado de antemão por outra pessoa, por uma outra instância, e aí também já tem um caminho bem fácil aí para você ser um cineasta de arquivo, o que é terrível também, né, claro. Agora, achei interessante isso, assim, que você falou de que é preciso também produzir as suas imagens. Acho que tem muito a ver, assim, é uma postura que me interessa bastante também. Mesmo que você vá produzir essas imagens a partir de algo que vai influenciar bastante o seu trabalho, que vai influenciar bastante. Enfim, né? Tô falando aqui não tem nem como escapar disso na arte no geral, no cinema muito menos. Você vai filmar alguma coisa que vai ser algo que já foi filmado 300 mil vezes e que você geralmente vai estar pensando naquilo a partir de um referencial anterior, assim. Mas acho que sim, rola uma certa preguiça ou desinteresse, ou sei lá, seria. E nem essa operação você executar assim, que talvez até coisa meio de pega meio mal, ou sei lá o que, não quero fazer isso, porque vai que. Enfim, eu não faço ideia do porquê que isso possa acontecer, mas que rola uma certa distância, assim, um certo medo em filmar coisas mesmo. sim. Eu acho que tem muito um medo um receio de filmar determinadas coisas, um receio em tocar em alguns pontos que você queira tocar, assim, eu acho que por exemplo, os filmes de romance mesmo, eu acho que uma das razões para o romance ou pra comédia terem perdido tanto é justamente por isso, assim, né, por ter um medo de como lidar com as coisas, né, ter um medo de construir uma coisa ali que pode ser mal interpretada e enfim, eu acho que tem muito dessa cobrança, eu não acho também que essa cobrança não tenha que existir, mas que, pô, é uma coisa natural, assim, né, você vai exibir seu filme para as pessoas e eu acho que tem um medo de exibir os filmes também, né, e de exibir e de receber essas coisas, porque realmente a recepção deles são muito duras, né. Principalmente de comédias, assim, eu acho que tem essa coisa de que os filmes têm que ser importantes, enfim, e parece que as comédias não importam, né, Sim. as comédias ou as piadas não servem pra nada, né. Não sei. Eu acho que isso também é culpa um pouco das comédias que a gente produziu nos últimos tempos também. Não, Gabriel, tem a ver, não sei se você ia partir para um outro lado, mas só para completar, assim, essa questão, que talvez eu acabe ampliando e a gente nem dê continuidade, mas não tem problema. Eu acho que esse lance, assim, com a comédia especificamente, ou com essa coisa do romance, tem algo muito. É sintoma de uma parada muito maior, assim, que é o lance que o cinema, e aí você falou, né, o cinema tem que ser importante e tal, mas e é bem por aí. O cinema existe uma cobrança muito grande para que os filmes sejam absolutamente realistas, sejam verossímeis e que eles tenham a ver, saca? Assim, Sim, é óbvio, assim, esses fenômenos assim do tipo, YouTube explicando o final, não sei do que, aquele cinema scenes, enfim, eu nem sei se isso tá na moda mais, mas todo esse imaginário, assim, né, de que o cinema tem que responder ao real de maneira mais importante e direta possível. Então, e a comédia, que é algo muito construído, né, que passa por uma construção textual ou visual, enfim, que tem que ser prévia, né, ela perde o sentido, né, ela não se enquadra nessa exigência. Então, ela é uma má vista, assim, por exemplo, o fenômeno do cinema de horror, que é esse cinema de horror que eu tinha inventado um termo uma vez, eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro, mas enfim, o cinema de horror que é importante ali, que ele usa o horror como um trampolim para falar de uma outra coisa. Ele é fruto desse tipo de exigência, basicamente você evitar a imaginação e você se pendurar ali nas garras do real, assim, né? Porque é mais importante, é mais fácil também, né?
Então, é uma coisa bem curiosa também, sei lá. Sim. Não, e eu acho que isso também tem a ver muito com a forma como os filmes são produzidos, assim, né. Eu acho que tem eu mesmo eu me reprocho, tô gostando dessa palavra, eu me reprocho. Eu me reprocho muito porque eu acho que o Bressan tem muito a ver com isso também, né, um filme que acho que é o primeiro filme que a gente faz que tem a ver com uma certa temática social, e não que o filme não exista para além disso, mas eu acho que eu mostrei ele para muitas pessoas até por causa de uma certa insegurança com isso, assim. E uma das pessoas, assim, que eu mostrei falou que o filme era sobre representatividade e tal. Eu falei: "Cara, Hum, puta, se eu fiz um filme que depois de tudo, a pessoa senta, assiste o filme é sobre representatividade, caraca, velho, que cagada. Porra, tipo, enfim, não é isso, né. sim, Mas tem muitos textos que podem ser sobre isso, tem muitas dissertações que podem ser sobre isso, mas o filme é outra coisa, né, principalmente o filme feito nessa idade, o filme tem que ser outra coisa, né, tem que ser uma proposta para outro caminho, né. é, E e daí eu acho que essa coisa dos editais tem muito a ver com isso também, né, com você ter que apresentar uma justificativa social para que o seu filme seja feito, né. E daí obviamente seu filme tem que ter a ver com alguma coisa, porque você está fazendo uma contribuição para a sociedade, porque seu filme é uma resposta a determinadas coisas, assim. Tanto que, assim, falando sério, eu acho que ganhar um edital não é difícil, assim, cara. Ganhar um edital é você saber escrever o que as pessoas querem ouvir, né? Você saber responder a essas tendências, assim. Seja o que que tá. Pô, por exemplo, tá, vamos lá, estamos falando de pandemia, eu vou falar de isolamento, de como as pessoas estão se sentindo isoladas em casa, falar de família, falar de. Então, você pode definir um passo a passo para se produzir dentro desse sistema, assim. Eu acho que a forma como o Cisprofice, como os editais da Ancine são pensados, tem muito a ver com o resultado desses filmes, assim. o tutorial, né, também Sim, tem um passo a passo bem claro, sem dúvida nenhuma, assim. Mas não, sim, um pouco triste o seu relato, assim, fiquei triste com esse seu relato, porque, pô, se é isso que a pessoa, claro, é uma pessoa só, talvez as pessoas não vejam por esse lado, mas é um pouco ruim, assim, e também acho que, de novo, a gente não quero parecer uma parada, um papagaio que fica falando a mesma coisa sempre, mas tem a ver com essa preguiça, ou essa falta de interesse, ou essa, talvez, falta de conhecimento mesmo em relação às imagens, né, porque daí é muito mais fácil falar sobre outras coisas, do que falar sobre o que você tá vendo mesmo. Uma coisa de treinar o olhar aí que anda muito fora de moda, assim, né. Mas eu quero daqui a pouco eu quero começar a ser menos lamentoso e ser mais esperançoso e propositivo. Daqui a pouco eu vou entrar nesse espírito. Ah, e o termo que eu lembro que eu usei num texto, eu não lembro sobre qual filme que era, acho que na verdade era um texto sobre o Toby Hooper, texto elogioso, claro, né, meio que um obituário. E aí eu colocava o cinema dele em oposição, ao pós-terror, né, esse termo muito xarope também. Eu chamava do cinema do Hooper de cinema pró-terror. Tem uma diferença aí bem sim. brutal. E eu tinha começado a falar que eu ia falar dos filmes de arquivo lá, e eu acho que também conecta um pouco com isso, assim, né, com essa ideia do tutorial. Porque eu acho que isso alcança essa ideia da neoliberalização das coisas, isso alcança desde o terror, desde esses filmes de arquivo até a videoarte, né. A videoarte que deveria ser o lugar de, sei lá, de experimentar supremo, assim, né, Sim. você tá mexendo com a matéria, o vídeo, né, que coisa só que daí, mesmo assim, a gente ainda tem caído em determinados clichês, em determinados lugares para você poder entrar nas galerias certas, para você poder entrar nos festivais de cinema experimental certo, então acho que também tem muito a ver com isso, né, você falar, por exemplo, de não lugares, você começar mesmo que o não lugar já tenha caído meio fora de moda, assim, né, mas você falar de deslocamentos e tal, tudo isso volta à tona sempre e são sempre falar de tendências, né, são sempre falar de coisas da moda. Pois é, não, uma coisa curiosa, assim, é um fenômeno, eu não, claro que não quero arriscar uma explicação, é só tá jogando esse assunto aqui para ver se tem alguma, né, meio pensando alto, ver se isso rola, assim. Mas você falou lá no início, assim, tudo é entretenimento, tal, né? E de fato, assim, tem essa questão e ao mesmo tempo tem o lance de que tudo é política também, né?
E a política é sim, entretenimento, e o lance das redes sociais limaram essa separação que existiu por 600 bilhões de anos entre o público e o privado, né? Então, assim, tudo é política o tempo inteiro, e a política parece novela, parece, né, parece série, tanto que essas piadas que a galera faz, pô, o roteirista do Brasil aí, 2020, caprichou, não sei o quê. Essa noção de que é tudo um grande entretenimento, né? Então, é curioso como isso parece gerar um, um, um senso, assim, de que tudo tem que responder, e volta um pouco ao que eu falei, tudo tem que responder ao real, e tudo tem que responder às questões urgentes, às questões, portanto, né, políticas aí, que nos afetam, e, assim, qualquer coisa fora disso é execrável, né? Porque aí é besteira. Então é muito curioso, assim, sim, e é terrível esse fenômeno, porque como entretenimento é ruim, e como, né, impulso político é ruim também, é amortecido, é publicitário. Então não é nenhuma coisa nem outra, né? É uma sim, coisa que não chega a lugar nenhum, e é bem estranho, assim. E em relação a isso, eu não sou muito esperançoso, não. Assim, eu acho que enquanto a política tomar os nossos corações na medida em que toma hoje em dia, é difícil que, né, eu digo a política agora, assim, no sentido do teatro político mesmo, né? Assim, Bolsonaro, Trump, essas coisas todas, não a política como um todo, né? Eu tô falando mais desse teatro burlesco aí, representado por esses papéis. E cada vez quando os caras mostraram que esse é o caminho do poder, e acho difícil que isso deixe de ser a norma, né, por muito tempo, assim. Vai ser a performance vai ser a política por muito tempo. sim. E eu acho que existiu um problema ali que foi justamente isso que você falou, né? A resposta urgente, ela é urgente, né? E quando você tenta absorver com urgência as coisas, isso é interessante porque, por um lado, é uma resposta rápida, né? Uma resposta rápida e revoltosa às coisas, mas ela é urgente também na medida que não existe uma reflexão em cima dela, não existe uma discussão ali em cima, né? Não, isso é a antítese do movimento de reflexão, né, de depuração ali das coisas. E isso, de fato, é um lance que as pessoas já comentaram sobre isso, que é como essa nova direita extrema, tal, os caras colocaram a esquerda, enfim, os campos que não são da direita, da extrema direita, em posição de reação, simplesmente isso. Então, tem que ficar reagindo, só reagindo o tempo inteiro, só encontrando respostas. E se você fica só respondendo, se você não pergunta, invariavelmente sua resposta vai ser sem graça, vai ser clichê. Sim, Não tem resposta para tudo, né? Muito mais interessante ficar perguntando e tal. Isso é bizarro, assim, mas e é muito terrível, enfim. Mas como a direita tem se apropriado às vezes, que você até falou no início, lá, que os caras fazem isso, né? É das táticas mais repulsivas, mas que em tese mais dá certo, né? No sentido diabólico mesmo, de ficar ressignificando termos e ficar jogando pro lado contrário, né? Se apropriar dos termos e colocá-los no outro sentido para anulá-los, né? Ele perde qualquer valor, né? Por exemplo, eu não sei se você tá ligado, você deve ter já visto aqueles caras brasileirinhos, tá ligado isso? sim, sim. Então, esses caras abominável, né? Tudo aquilo, enfim. Mas num jeito insano, se for ver, esses caras estão muito mais próximos do um Sganzerla do que muita coisa que está sendo feita pela esquerda. E isso é terrível que isso tenha acontecido, cara. É, e eu acho que isso também tem muito a ver com a coisa da crítica, assim, né? Com a coisa de poder se parar e colocar em crise uma coisa sem necessariamente buscar uma resposta, assim, né? É, Porque você não precisa encontrar, você não precisa dizer qual que é o caminho, assim, para ninguém sabe exatamente as coisas, né? Não vai ter, assim, de mão beijada sim. as respostas. Então, e isso tem muito a ver também com o cara não ir para os debates, por exemplo, né? A estratégia do Crivella e do Bolsonaro, que é muito. Você responder as perguntas do Bonner é fácil, assim, né? Vai ficar o cara lá respondendo e, pô, é chato ficar ouvindo alguém respondendo. Mas o que eu ia falar, na verdade, e eu tinha me perdido, é porque eu acho que também tem um espaço ali
de provocações, né, e eu falo provocações falando diretamente do programa, assim, porque eu acho que programas como Provocações, como Roda Viva, assim, espaços onde você parecia ter um começo de debate ali, né, de você tentar provocar uma conversa sobre as coisas realmente, assim, e eu acho que o Provocações era catarse disso, né, a questão mais reflexiva do mundo, assim, perguntada pra um comediante. Sim. Então, que eu acho que a gente se perdeu um pouco no meio do caminho. Esse formato basicamente não existe mais, né? E daí, acho que as lives têm muito a ver com isso, né, de tipo, mesmo as lives que se propõem a ser entrevistas, elas não são exatamente entrevistas, né, elas estão buscando as respostas prontas que as pessoas já vêm lá pra falar de um tema, assim, e tal, todo mundo já sabe o que que ele vai falar, assim, né. Eu vi uma live do Eduardo Valente com o Kleber Mendonça esses tempos, e era isso, assim, pô, pergunta pra ele lá sobre os festivais, aí ele vai dar uma resposta, aí pergunta pra ele sobre a importância dele ter estado na Ancine uma época, ele dá uma resposta, pergunta para o Kleber sobre Janela, pergunta para o Eduardo sobre o Olhar de Cinema, fechou, né, Fechou. beleza. Então, acho que esse lugar das respostas prontas é o que a gente mais tem visto, assim, né, e isso me incomoda também. Então, você tá ligado com esse fenômeno com certeza, assim, que é a figura, né, tá um debate físico lá, tá rolando, e aí sempre, qualquer lugar do mundo, não sei se do mundo, porque eu não conheço, do Brasil, também não conheço, qualquer lugar de Curitiba, num debate, vai ter o sujeito que vai fazer a pergunta performance, não é pergunta. Ele vai falar, não, só quero fazer uma colocação aqui. Ele vai falar, vai afirmar uma coisa, e é isso, assim. E daí não vai suscitar nenhuma resposta por ninguém, para ninguém, né? Caras que estão Sim, debatendo, mas a pessoa tem que, é meio, né, essa coisa da performance mesmo, se fazer presente, fazer essa colocação aqui, e beleza. E esse fenômeno agora foi transportado e potencializado para as lives, né? Basicamente, é isso, a descrição que você fez é exata mesmo, é isso, assim. Já tá, as respostas já estão dadas e eles só vão performar essa parada toda, assim. E de fato, boa parte das lives é um pouco isso mesmo, assim. E falando de live especificamente, porque é o fenômeno do momento, mas os filmes também são um pouco assim, ou têm sido um pouco assim, em que eles são a performance do garantido, né? Eles servem para contemplar eh, certos assuntos que é importante que eu demonstre que eu estou falando sobre eles e que eu tenho essa posição X sobre eles. O famoso posicionamento, né? Que é importantíssimo, tudo, mas sim. tem que cuidar também, né? Será que a gente tá muito lamentoso? A gente tem que partir para uma coisa menos lamentosa? Acho que sim, cara, acho que sim. Não adianta só lamentar os tempos atuais, né. Não, não adianta, não Mas você adianta. disse que queria começar falando uma coisa Mas não vitoriosa era aí, o que que mentira, você era mentira. Eu falei só pra tentar deixar mais simpático a nossa conversa. putz, foi mal. Não, tô brincando. É porque eu acho que nesse tempo pensando as coisas, eu fico muito me questionando sobre isso, assim. E também foi um tempo muito bom, já que a gente começou falando sobre a pesquisa, assim, né, Uhum, eu pesquiso esses 2 caras, o Gustavo Dal e o David Neves, né. aham. David Neves é um querido do Pedro Pazza Sim, Pinto, né, sim. ele fala muito sobre ele, assim. E também daí no final, terminou que, enfim, teve uns problemas aí com o acervo do Dal e tal, mas as pesquisas que eu fiz sobre principalmente o Neves, assim, estavam sendo muito boas pra, além de conhecer ele, pra conhecer uma proposta de um outro cinema, né, que ele fala muito sobre um cinema feito, até pediu espaço aqui pra fazer uma citação. Não, tranquilo, manda ver. Ó, ele fala assim: "Farei sempre filmes em clave baixa. Nunca poderei alcançar o épico mesmo numa escala inferior. Devo esforçar-me para atingir a essência da rotina". Porra, cara, É, eu acho bonito. que, enfim, ter conhecido uma proposta de um cinema feito praticamente num bairro, assim, né, cara. Ele faz um filme que chama Fulaninha, aquele filme Uhum. inteiro na Prado Júnior, que é a rua na frente da casa dele, assim. Pô, que incrível é isso, né. Acho que a proposta de filmar os seus quintais, né, ele fala de filmar os contornos sociais, geográficos e políticos do nosso país, assim, que estão ali na rua, né, que estão Sim. ali no em todos aqueles personagens que estão habitando aquele bairro dele.
E, enfim, ter conhecido esse cara foi muito conhecido melhor, assim, com a quarentena ter parado pra realmente sentar e apreciar mais do que só pesquisar, assim, foi muito bom, assim. Você teve algum momento em que você parou e olhou pra alguma coisa dessa forma, assim, você falou: "Pô, tá aí, essa pessoa me deu umas respostas, assim, foi uma iluminação pra mim"? Eu acho que na pandemia não de forma, assim, tão prática, né, que tenha me dado respostas tão práticas, mas, retornar ao De Palma, retornar ao Argento, assim, são cineastas de cabeceira pra mim, né, sempre foram, mas retornar a eles e também aos Gialli, né, que eu sempre gostei muito, mas, assim, vê-los de maneira mais sistemática e revê-los e tudo mais me iluminou num sentido de proposta futura mesmo, assim, de pensar as imagens com mais critério, com mais interesse e quase advogar, por essa abordagem criteriosa também, sabe, que não é algo que eu vá fazer agora na prática, não é vou dar um curso sobre olhar a imagem, não é isso, né, é uma coisa, que eu quero concretizar, assim, e colocar em prática em tudo que eu faço, né, no metrô, nos Sim, filmes, nos projetos todos, nas aulas, seja o que for, para assim, deixar mais clara, a importância desse olhar para as imagens, assim. E momentos antes de pandemia são cineastas de cabeceira também, essa coisa vou cair num clichê, mas no Romero, assim, né, na faculdade, e acho que não é à toa que Pedro, querido que ele é, um cara sensacional, sempre teve ali um carinho grande pelos nossos filmes, porque eles dialogam com Davi Neves sem que a gente soubesse que existisse esse diálogo, né, a gente estava acessando sim, por outra chave, né, mais Homer e tal, e nossa vivência, assim, empírica mesmo, ter crescido em bairros, ter crescido na rua, e tentado fazer filmes que fossem justamente sobre isso, né. Então, uma coisa que eu escrevi na introdução lá no livro do Alexandre, assim, que coisa de filmar panificadora mesmo, de filmar, de ter esse interesse. Então, sempre foi bem libertador, assim, quando eu descobri o Homer, nesse sentido mesmo, essa porra, é isso que eu quero mesmo. O cinema que me interessa é esse, e é bem possível, e eu sempre fiquei imaginando, né, esse imaginário sempre povoou o meu coração ali, e eu agora entendi como isso pode ser feito, assim. Eu não sei, sim, a grande questão, acho que todo mundo, você deve também pensar muito nisso, assim, os trabalhos que vocês fazem aí de formação de público e tudo, é pensar que é a grande lance, como tocar os outros. A gente tenta, né, achar várias respostas, talvez não tenha mesmo, mas fazer para que a pessoa sinta aquilo que você também sentiu quando você viu tal obra. O meu retorno ao De Palma e o Argento e os Diali tem a ver com isso, assim, tentar no meu texto fazer, assim, provocar no meu para os leitores, né, essa mesma esse mesmo deslumbre, esse mesmo interesse intelectual que eu tenho vendo esses filmes, assim. O que esses caras provocam em sim, mim, eu quero provocar, assim, é uma vontade meio generosa, assim. Não que eu tô dizendo que eu sou generoso, ó, sou generoso. Mas assim, fala, pô, é muito massa isso aqui, pelo amor de Deus. Se vocês pudessem também ver isso aqui, seria muito legal, assim. Claro que tem muito de uma viagem ególatra nisso, mas com uma grande ponta de desejo de partilhar alguma coisa mesmo, assim, né? E, enfim, acho que isso é em tudo, assim. Nos filmes também, assim, os filmes que as pessoas tomam como alguns dos nossos filmes como algo besta, algo infantilizado, algo sei lá o quê. Tem muito disso também, essa vontade de fazer, pô, imagine se você também filmasse as suas coisas mais pessoais, mais que possam parecer tolas mesmo, não tem problema, assim, sentir essa vontade de sair filmando as coisas que estão disponíveis, assim. Acho que em alguma medida isso rola, tal, mas é uma coisa que pelo menos me move bastante, assim, eu acho bem estimulante, pelo menos. Por mais que tenha, sim. né, sempre alguma coisa de frustração, assim, eu sempre acho, pô, mas não dá em nada, ninguém, esse filme não ressoa, esses filmes não ressoam, esses textos não estão ressoando, ninguém tá lendo. Mas sempre tem alguém, né, então Não, e, pô, eu queria falar disso justamente porque eu queria chegar nesse ponto, assim. Que bom que você citou o Romero, assim, porque eu acho que tem muito a ver com isso também. Com com contato com as coisas que você quer filmar, né, com o contato que você gosta, com as coisas que você gosta, seja uma obsessão sua por uma determinada
classe social ou um determinado tipo de pessoa, assim, seja a sua obsessão por esses costumes, assim, pelos gestos que aquelas pessoas têm, assim, e que parecem que, enfim, guiam tudo que deveriam guiar tudo que a gente faz, né, tudo, enfim, voltando àquela questão daquele cara que falou do mercado, assim, né, Uhum. que qual que é o sentido de você estar fazendo cinema se você tá falando, se não é pra você falar justamente daquilo que você mais gosta, assim, né. Qual que é o sentido de você estar fazendo cinema, se você poderia estar fazendo uma carreira muito mais rentável, segura, se você tá fazendo só por fazer, assim, só porque é a coisa do momento, assim. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com isso de atingir a essência da rotina que eu falei do Neves, né, de filmar o bairro e tal, eu acho que é muito enriquecedor para os filmes, que eu acho que você sente uma paixão das pessoas pelas coisas. E é uma coisa meio mesmo inexplicável, assim, né, como que isso fica gravado num filme, ou como gravar isso num filme, mas que termina sendo feito, né, termina estando ali, né, na forma como você filma as pessoas, na forma como você se dedica àquilo que tá ali, né. É muito Sim, fácil ver um filme com desleixo, né, feito sim. com desleixo. Aham. Não, cara, isso da obsessão é de fato uma obsessão pra mim também, porque assim, muito bonita essa parada da obsessão e essa união da obsessão com o cotidiano, assim, né. Se pensar, por exemplo, Dalton Trevisan, assim, escritor, né, é um escritor, claro, né, ia falar um escritor obsessivo, mas o sujeito que fica reescrevendo o mesmo conto, que fica reescrevendo as mesmas situações que ele tem, sei lá, 12 ou 13 motivos que ele fica reescrevendo. É isso, assim, né, claro que tô fazendo nenhuma apologia a esse comportamento obsessivo, lunático, enfim, recluso, não é isso. Mas se a pessoa for fazer algum tipo de arte que não seja para de alguma maneira lidar ou dar vazão para alguma obsessão, é melhor buscar outra carreira. Tem carreiras muito mais rentáveis e menos dolorosas também, né. Sim. Mas também, assim, só uma curioso também como também existe uma medida aí que precisa ser alcançada, ou precisa não, mas que quando alcançada é mais interessante, assim, entre o que é o cotidiano, aquilo que você gosta muito, com a coisa que é extremamente fechada também, que não tá nada aberta ao mundo, assim, né. As coisas mais interessantes são fruto de uma obsessão, são a fagulha de uma obsessão que concerne só a você, mas que ela tá aberta a ser expandida, assim, né. Ela recebe a palha do mundo para que ela se torne um fogaréu mesmo, ou ela recebe o jato de água do mundo para que ela se apague de uma vez por todas. Mas tem que estar, né, tem que estar aberta essa possibilidade, assim. Que daí eu ia mencionar um exemplo já, né, meio tardio não, mas já pertencente a um passado mais ou menos recente, mas, por exemplo, os filmes da Alumbramento, assim, né, tem coisas muito, muito legais, a importância dos caras e tal, mas em muitos filmes acaba se tornando essa parada, assim, é uma obsessão meio por si mesmo, filtrada por um cinema, por uma estrutura de cinema quase oficialesca do novíssimo. Então a coisa vira uma coisa sem vida, assim, sem nada. Então, os caras estão filmando os quintais deles lá, mas filmando de um jeito. E por outro lado, os filmes de plástico, né? A história dos caras é genial nesse sentido, assim, de filmar o quintal mesmo, com alguma obsessão ali, né? Tem toda uma construção de diálogo, por exemplo, que se repete nos filmes e tal, mas que você nota que o interesse, o estudo ali, o desejo de lapidar aquela forma de cinema é latente. Isso é uma diferença bem importante, assim, de identificar. Eu acho que tem uma coisa fantástica nos filmes de plástico, que é construir mesmo, que às vezes a gente cai, né, principalmente nesses tempos aí, eu acho que teve muitos filmes que foram nessa de filmar em coletivos, em filmar quintais e tal, e terminaram caindo tanto nisso que você falou, em certa, estetização pela estetização, e nesses silêncios, assim, e eu acho que a coisa mais interessante dos filmes de plástico, assim, é que são filmes muito massa, e que você vê que tem uma vontade, assim, uma verve de se produzir aquilo e de se mostrar aquilo para aquelas pessoas, né. E de um contato muito além de estar envolvido com prestígios ou com você estar em determinadas mostras ou determinados lugares
com seus filmes, mas para além disso, tá com, pô, vamos fazer uma parada massa aqui porque a gente gosta muito disso, assim, né? Que acho que é a coisa mais bonita dentro disso, né? Essa união em coletivos para se produzir algo que vocês gostam, acima de tudo. Então, cara, Vocês e as pessoas que vocês estão filmando, né? assim, essa coisa de vamos produzir uma parada massa, é engraçado, parece que tem filmes que não tem esse desejo, né? É muito curioso, assim. Não sei, com certeza, filmes de plástico tem muito desse sentimento que aí é ligado a uma associação ao cinema de gênero, assim, né? Que é não ter medo de meter uma parada de roubo no meio do Sim, lance ali e tal, e vamos que vamos e tal, mas com essa vontade mesmo de querer fazer uma parada massa, é isso, é isso. sim. Eu acho que o No Coração do Mundo é um grandíssimo filme justamente por isso, assim. Talvez muito maior do que Bacurais e É, eu tal, também acho, que a gente teve no ano passado. com certeza. Mas, cara, eu acho que por hoje era isso que eu queria conversar, velho. A gente foi longe, falamos bastante. Falamos longe, falamos bastante, cara. Pô, Valeu mas mesmo por ter vindo, velho. Acho que foi bem massa, assim, cara. não, pô, gostei muito, cara. Gostei muito de conversar com você. Achei que foi bem massa, assim. Me fez pensar uma série de coisas. Se quiser me convidar de novo, é só me chamar, não tem erro. E massa, assim, tô ansioso também pra ver os outros convidados aí que você vai chamar e ouvir a galera falando. Eu ouvi o William, a conversa de você com o William foi bem bacana também. Tô na espera das outras aí. Falou, cara. Valeu Valeu, mesmo. Gabriel. Valeu, cara. Abração.